amigos, tudo bem? Eu estou aqui neste vídeo porque hoje, indo para o trabalho, pensando com os meus botões, eu tive uma ideia meio mirabolante. Pensei, e se eu gravasse um vlog sobre as leituras que eu faço na academia? E é para isso que eu tô aqui. Como que vai funcionar este vlog? Isso não é nada novo nem revolucionário. Mas, semana passada, eu fui na minha nutricionista e eu tive um resultado muito bom. Surpreendentemente muito bom. E eu entendi que o meu resultado foi positivo porque eu comi menos porcaria mês passado. Pois mês passado eu não fiz exercício suficiente. Porque eu viajei e acabou o meu plano da academia. Eu tô indo renovar hoje e vou voltar. E eu decidi que vou relatar por um tempo aqui neste vídeo as minhas leituras enquanto eu faço esteira, enquanto eu faço cardio. É esteira porque lá não tem nenhum outro aparelho de cardio que eu consiga ficar com o Kindle, mas eu resolvi ler apenas livros em inglês de romance. Não sei se eu vou ler mais de um livro, eu vou começar com um que já está na metade. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, eu vou começar com Say You Will Remember Me, da Abby Jimenez, que eu já tô lendo desde semana passada, tô em 49%, e essa vai ser a minha leitura da esteira de hoje. E depois que eu voltar da academia, eu vou relatar pra vocês o que eu li. Neste livro, nós iremos ver a Samantha e o Xavier. Então, o livro é narrado com o ponto de vista dos dois. Eles se conhecem na clínica veterinária em que o Xavier trabalha. Ele é veterinário, portanto. E a Samantha tem uma gatinha que tem um problema de saúde muito curioso, que é ela não tem anos. Então, gente, ela faz o número 2 no mesmo lugar que ela faz o xixi. Vocês acreditam? E aí, o primeiro encontro deles é tipo assim, não, você tem que sacrificar essa gata. E ela, não vou sacrificar a gata. E a outra opção é fazer uma cirurgia de 10 milhões de dólares. E ela, você não acredita no meu potencial, né? E aí ela consegue levantar fundos para operar a gatinha. E fica tudo bem, então não tem nada de cruel contra animais aqui. Aí você pensa, nossa, red flag esse homem fazer isso. Mas mal sabem vocês que ele acaba adotando um cachorrinho cuja ex-tutora queria que ele fosse de arrasta. Então, ele é um querido, o personagem. Ele só tava num mau dia, justamente por conta desse acontecimento em relação ao cachorro. E aí, ela volta depois de um tempo à clínica veterinária, que ela precisa de algumas... vacinar a gata e também autorização para voar, porque ela tá indo pra cidade da família dela, visitar a mãe, que tem demência. E nesse encontro em que em que ela vai pedir esse documento pra ele, eles acabam, né, interagindo e claramente flertando um com o outro, e ele chama ela pra sair. Então eu estou aqui na parte em que eles já estão no final do encontro. Eu gosto muito dos dois personagens, gosto muito da Samantha e do Xavier, e eu acho que o que mais me interessou nesse livro é a relação que eles têm com os animais. O Xavier é veterinário, portanto ele tem uma relação muito forte com animais, e a Samantha adotou essa pobre gatinha que veio com um certo defeito de fábrica. E talvez o livro aborde algumas questões mais complexas em relação à mente mesmo, né? Então, uma personagem com demência pode ser um gatilho para alguém, não sei, mas já fica o aviso. E agora, neste momento, ela está indo, então, visitar a família, ainda vou conhecer a família da personagem, mas eu já gostei muito da primeira interação dos dois. Eles são muito objetivos, isso eu gostei. Não teve doce, não teve enrolação. Ele falou, quero sair com você, você aceita? Ela falou, é claro que eu aceito. Ele escolheu um lugar, levou ela, foi um querido. Então, assim, 10 de 10 nesse sentido. Estou gostando do livro. Eu só achei, porque a gente sempre tem um negocinho pra reclamar, que eles se falaram rápido demais, assim. Se interessaram um pelo outro muito rápido. Não sei se eu esperava um slow burn, não sei. Mas achei muito rápido, assim. Um capítulo eles se conheceram, no outro eles já estavam num date. Mas este livro claramente não é um Enemies to Lovers, apesar deles começarem meio que com o pé esquerdo, as coisas melhoram. Oi, gente, estou de volta e vamos descobrir quanto eu li, porque eu não olhei. Eu fiquei na esteira por 47 minutos no total, dei uma olhada no celular, inclusive eu tô aqui de vigia de um ingresso que precisamos comprar e o site fica caindo, mas enfim. Vamos ver agora quanto que eu li. Eu escondi a porcentagem, então eu estou lendo sem porcentagem. Vou voltar aqui pro início. E eu li
Eu cheguei em 56%, então eu li 7% do livro em 47 minutos. Não sei quanto que isso dá em páginas, eu vou falar apenas em porcentagem por enquanto. Que quer comer meu óculos? E o meu cabelo também. Em relação ao exercício, gente, como é difícil voltar. E olha que eu não parei 100%, eu só não fiz exercício na semana que eu viajei, que eu estava na Bahia, por motivos óbvios. Mas nos outros dias, eu posso ter falhado na academia, mas eu fiz todas as minhas aulas de pilates. Inclusive, teve semana que eu fiz 2 vezes. Mas fazia muito tempo que eu não andava, não fazia caminhada, né? Que eu só fiz esteira hoje, só fiz cardio. E a volta é doída, mas depois dos primeiros 20 minutos eu senti que passou. Este livro conta a história da Samantha e do Xavier. São 2 pessoas que se encontram por acaso, porque a Samantha tem uma gatinha, ele é veterinário, e eles começam meio troncho assim, mas eles têm uma redenção breve no livro. E eles acabam se apaixonando, se interessando um pro outro, mas tem um problema. A Samantha está de mudança para a Califórnia ou Los Angeles, porque a mãe dela está com demência. Não sei exatamente se é Alzheimer. E ela tá indo pra cidade da família pra ajudar a cuidar da mãe com a irmã dela, o pai e o outro irmão. E ela vai deixar a vida dela pra trás. O Xavier, por outro lado, ele é veterinário, tem a sua própria clínica. Ele fez um baita investimento financeiro mesmo com um banco pra abrir esse negócio. E ele não pode largar tudo pra viver com ela. E ela não pode continuar morando em Minnesota, porque ela precisa ajudar a cuidar da mãe. Então o dilema do livro é basicamente esse, essa relação. Como que eles vão conseguir fazer essa relação dar certo, uma vez que eles moram em estados diferentes, e não só isso, o Xavier principalmente, ele faz muita coisa de final de semana, então ele não tem tempo pra viajar tanto quanto eles gostariam. E além de ter toda a problemática em relação à mãe da protagonista que tem essa doença, e que, gente, ela teve uma cena em que rolou uma crise da mãe dela e foi muito duro de ler e doeu muito na protagonista. O Xavier, ele foi criado por pais negligentes que praticamente abandonaram ele e negligenciaram todas as áreas da vida dele desde criança. Então, é assim que se dá. Ele tem esse sentimento de abandono com os pais e ele acaba se apaixonando por uma mulher que abandona ele. Mas, obviamente, no final vai dar tudo certo. Só não sei como que vai se dar esse romance. Eu tô achando divertido, estou gostando. Eu não entendo porque a capa deste livro é um cachorro. Parece que a pessoa que fez o desenho, a ilustração da capa, não leu o livro. Porque a protagonista tem um gato, e ele até tem um cachorro, mas o cachorro até agora não apareceu tanto quanto a gatinha da protagonista. Então, eu acho que deveria ter sido um gato, mas tudo bem, não vou julgar. Um gatinho igual essa aqui, ó. Ai, minha blusa. Fala tchau, que você já aprontou muito. É isso, galera, por hoje. Oi, vlog. Eu tô bem pálida, né? É que quando eu tô sem batom, sem nada na boca, eu acho terrível. A maquiagem quer me atacar, como sempre. Eu vim aqui só pra atualizar este vídeo, pra dizer que eu li 1%, isso significa apenas 4 páginas. Foi o que deu. Hoje eu não fui pra academia porque é meu dia de pilates, então eu consegui ler um pouquinho no ônibus e um pouquinho na recepção. Minha gata subiu. E foi isso que eu pude ler, gente. Pude pouco, mas eu tentei. E amanhã a gente continua com este vlog. Oi, amigos, tudo bom? Eu tô aqui pra atualizar a minha leitura, eu tô com a vareta pra enganar a gata. Senão a Melquiades vai querer participar do vídeo, vai me morder, e eu tô com o cabelo lavado, ela adora brincar com o meu cabelo. Coisa que não pode. Eu queria dizer que eu li, então, 64% de Prometa que Vai Se Lembrar de Mim. Isso significa que eu li 26 páginas, estou na página 236, eu acho. E eu tenho um comentário a fazer sobre, não sobre o meu desempenho de leitura, mas sobre o livro. A protagonista não tem amigas mulheres, gente. Como pode? Não, isso não faz sentido pra mim. A única rede que ela tem de pessoas que se importam com ela, que gostam dela, são a família. E ok, geralmente família é pra isso mesmo, mas também você tem que ter amigos no processo. E quando ela começou a conversar com uma moça sobre o Xavier, essa moça era irmã dela por telefone, e não era uma amiga que morava na cidade. Então eu cheguei no momento em que eles acabam decidindo meio que namorar à distância, porque é o que tem. E aí ela vai visitar o Xavier em Minnesota, porque
ela recebeu um convite de trabalho, enfim, a sede da empresa dela fica em Minnesota e ela tá morando no estado da Califórnia. E aí, a nossa diva vai passar esse tempo todo com um homem, com um recém-namorado dela. Tudo bem, eles estão apaixonados, é fofinho, mas, gente, ela não tem uma unidade de amiga. Então, assim, trocar de estado não fez tanta diferença pra ela. Não faria, óbvio, não faria porque ela não tinha ninguém. Porque ela não tinha amigos, não tinha rede de apoio e isso não faz sentido pra mim. Essa é a minha crítica neste momento. Mas o livro tá fofinho. Inclusive, os dois têm um relacionamento bem saudável. E rolou a primeira vez deles, mas não teve hot. Eu fiquei feliz, porque não precisa disso. E foi isso. Eu li na esteira por 42 minutos e foram, então, 26 páginas. Oi, gente! Sábado por aqui, sábado de manhã. Na verdade, eu acho que já deu meio-dia e eu estou indo pra academia. Mas ontem eu não consegui conversar com vocês sobre o livro, porque a gata não deixou. Eu tentei 2 vezes gravar, ela ficou em cima de mim, aí eu desisti, porque temos uma gata filhote nessa casa. Agora ela tá lá na sala, na cozinha, enfim, eu tô aqui no quarto bem longe dela pra eu conseguir falar sobre o livro. Ontem, então, eu cheguei em 71%, isso significa que eu li 25 páginas. Eu fiquei 50 minutos na esteira, mas eu acho que uns 10 minutos eu usei pro celular, porque eu tava falando com o Matheus, com a minha mãe e com a Tiffany, minha amiga. E eram coisas importantes, principalmente com a minha mãe. Então eu acabei me ficando dispersa um pouquinho do livro, mas não fiquei olhando TikTok, YouTube, nem nada do gênero. Eu só realmente precisei falar com eles. E aí, aconteceu uma cena... Primeiro, uma coisa que eu acho que eu acabei não comentando deste livro é que ele tem o ponto de vista dos 2 personagens. Então, tanto o Xavier quanto a Samantha narram o livro. E eu acho que eu já contei pra vocês, o Xavier tem um histórico familiar péssimo. A mãe dele é uma mãe narcisista. A maior antiquerida que existe. E aí essa diva resolve o quê? Ligar pro Xavier num dia qualquer. Eles dois estão lutando muito pra se verem ao longo do ano, porque, né, os dois moram em estados diferentes, já falei tudo isso. E o Xavier tá lá fazendo um plantão de veterinário no final de semana pra juntar dinheiro, pra poder visitar a Samantha. E ele recebe uma ligação da mãe. E, gente, foi a coisa mais terrível que eu li neste livro até agora, porque eu tava lá na esteira e eu ficava assim, não é possível que essa mulher ligou agora para atazanar o personagem. E eu acho que, pelo andar da carruagem, esse casal aqui, eu não acho que a autora vai, não sei, minha expectativa, não acho que a Abby vai separar eles, porque romance tem isso. O casal se conhece, aí eles se interessam um pelo outro, eles ficam juntos. Aí nos 80% do livro, o autor separa, e você fica puta. E aí, depois de 5%, eles voltam e vivem felizes para sempre. Isso acontece em 90% dos romances que eu leio. Só que aqui, eu acho que o ponto de separação, ou não necessariamente separar o casal, mas o ponto de dificuldade que a autora vai colocar nos 80%, é exatamente a relação familiar que o Xavier tem com os pais, que é extremamente ruim. Ele teve uma infância cheia de negligências por parte dos pais. Os pais são os dois super narcisistas, malucos, assim. O pai teve uma questão com álcool, e aí a mãe liga pra falar, seu pai está sóbrio, só que ela maltrata ele, ela critica ele, ela fala, gente, eu vou ter que dar esse spoiler, a mãe dele fala que essa clínica dele não vai sobreviver por mais 1 ano, no ano que vem já não vai existir mais. E que tipo de mãe que se preze fala isso pra um filho que tá construindo um próprio negócio, que tá ali criando a sua própria carreira. E aí, além dela criticar, enfim, o trabalho dele, a coisa que ele decidiu trabalhar, porque ele conseguiu terminar a escola, entrar e sair da faculdade sem ajuda alguma dos pais, ele teve muito apoio dos amigos e teve muito apoio das famílias dos amigos. Ela liga, ainda bota a culpa nele e fala, ai, você não foi nenhum santo quando era criança. E, gente, eles literalmente batiam no menino. E ele uma vez deu um soco de volta no pai. E eles acham que isso foi esquisito, mas ele cresceu com violência. E não que ele seja uma pessoa violenta, pelo contrário, ele é um doce de pessoa. E aí, eu fiquei pensando muito, depois que eu li a cena da mãe dela, da relação da protagonista. Porque o problema da protagonista é a mãe tem Alzheimer. O problema do protagonista é que ele tem pais horríveis. E eu acho que a autora pesou um pouco a mão em trazer personagens que têm backgrounds familiares muito opostos. Então, o Xavier, ele vem de uma
relação em que ele não teve a família de sangue do seu lado, mas ele teve ali o seu founding family, que são os amigos, portanto. E já a Samantha teve toda a família ao seu redor. A família dela é estruturada, ela tem o pai, tem a mãe, tem 2 irmãos, a avó. E a mãe tá com uma condição de saúde, mas ela nunca teve problemas como o Xavier tem. E aí o Xavier, ele se importa muito em ter amigos, em estar com os amigos, na verdade. E a Samantha não tem nenhum amigo por outro lado. Então acho que a autora pesou um pouco a mão nesse sentido de fazer personagens que vêm de históricos familiares opostos. Porque até aí tudo bem, mas faltou a própria protagonista ter amigos, né? É uma coisa que me pega um pouco, eu já falei antes. E principalmente porque ela é mulher, gente. Então a gente tem muito hoje, tem aquela história, a solidão da mulher casada, a solidão de não sei o quê. Ok, mas lembre-se que quando você se casa, você entra no relacionamento, você ainda deve e tem que ter a sua personalidade individual, você tem que funcionar como indivíduo. E isso é uma coisa que, por exemplo, no meu mundo particular, eu e o Matheus conversamos muito. Nós temos coisas em comum que gostamos, mas tem coisas que nós somos completamente opostos e a gente se apoia em fazer a outra coisa. E às vezes o Matheus quer, sei lá, pular de paraquedas. Infelizmente eu não vou participar, mas eu posso levar ele até Ubatuba não, até, não lembro, uma cidade interior aqui em São Paulo que fazem isso. Então, é um pouco isso. E eles dois são personagens muito queridos, muito fofos, que vêm de relações familiares diferentes, e funcionam juntos, sabe? Mas falta o rolê da amizade da protagonista, que eu acho que não basta você ser amiga da sua irmã. E eu tenho um irmão e eu tenho uma relação muito boa com ele. E eu tenho a minha mãe e tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Mas eu sinto que tem assuntos que nós, enquanto indivíduos, não devemos conversar com essas pessoas da nossa família, e sim com amigos. Amigos que confiamos, obviamente. Enfim, gente, é tudo uma linha tênue, voz da minha cabeça e muito eu ler o livro com a minha própria régua da minha vida, que eu acho que isso acontece com muita frequência nas coisas que eu leio. Esse update foi bem longo, agora eu vou correr pra academia, porque hoje é sábado e eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer desta casa quando eu voltar. Beijo! Oi, amigos, voltei e queria dizer que eu arrasei na meta de hoje. Hoje eu vou até botar a foto do meu resultado. Em 50 minutos eu li 10% do livro. Isso não aconteceu em nenhum momento dessa semana. Eu acredito que é porque hoje é sábado, eu não trabalhei antes de ir pra academia, eu descansei efetivamente, então eu fiquei mais disposta. E eu senti que eu fiquei mais disposta até nos exercícios físicos. Vamos lá, eu vou falar um de cada vez. Eu comecei esse desafio na segunda-feira e eu li o quê? 22 páginas, né? E eu tava morrendo pra estar naquela esteira. Minha perna tava queimando muito. Eu tenho esse problema, tá? O Matheus me zoa, mas eu não participo de corrida porque fica muito quente a minha pele. É tipo uma alergia ao calor, enfim, uma coisa assim. Que tem tratamento, mas eu já falei que não tenho vontade de resolver. E aí, como foi o primeiro dia que eu andei, o meu corpo falou assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E reclamou. Porém, aquele negócio de memória muscular, ele é muito real, né? Porque simplesmente eu fui nos outros dias da semana e ficou tudo bem. Hoje eu arrasei. Eu andei numa velocidade muito maior do que de segunda-feira. Segunda-feira eu estava me arrastando para andar naquela esteira. E hoje eu andei mais rápido, mais tempo e ainda li mais de quebra. Então foi um ótimo desafio. Eu li 30 páginas quase. Mas eu avancei muito no livro e aconteceu uma coisa tristíssima. E assim, leiam a lista de gatilhos desse livro, por favor, é muito importante. Porque não é, pra mim não é um gatilho, mas eu sei que pode ser que seja pra alguém, porque é uma coisa que acontece repentina. E se a personagem fica piruleibe da cabeça, imagina você se tiver passado por uma coisa parecida com ela recentemente. Então, por favor, leiam a lista de gatilhos. E o meu desempenho, volta tudo. Eu acho que o meu desempenho foi muito bom justamente porque eu descansei. Eu falei com vocês a última vez, era meio-dia, né? Eu fui na academia muito tarde hoje. Por quê? Eu acordei, ia dar umas 9 horas. Aí eu fiz meu café com calma, comi, assisti um videozinho no YouTube. E eu passei 1h10 lendo a Montanha Mágica hoje. Hoje eu li a Montanha Mágica, que é outro vídeo que também tá em andamento. Então, em resumo, acho que foi isso que deu o meu desempenho. Bom, eu não tenho vídeo pra amanhã no YouTube pronto. Os 2 vídeos que eu estou produzindo
não estão finalizados. Eu não sei se vou postar vídeo sem terminar livro. O vídeo que eu tô gravando de Cidade de Jade deveria sair primeiro que esse aqui, mas eu tô mais avançado no livro desse do que no de Cidade de Jade. Então, meus amigos, o que eu vou fazer agora? Agora são 17h46 do sábado. Eu cheguei da academia, fui almoçar e aí eu fui limpar minha casa. Terminei agora há pouco, tem uns 15 minutos que eu tô aqui derretendo meu cérebro no TikTok, no YouTube. E eu vou tomar um banho bem gostoso, vestir uma roupa bem confortável. Vou ir pro meu quarto e vou ler por lá até a hora do Matheus chegar. O Matheus está trabalhando hoje, essa semana ele foi 6x1, né? Está sendo 6x1. E aí eu vou ler até ele chegar. Depois vamos vir nos amigos aqui pra gente comer uma pizza. Então, não sei se eu termino o livro hoje, mas ia ser muito legal se eu conseguisse terminar esse livro hoje. Pelo Kindle, faltam 2 horas. Então, eu vou tentar terminar hoje e editar esse vídeo e tentar postar amanhã. Será que eu consigo? Vamos tentar. Talvez eu termine amanhã cedo, né? Também é uma possibilidade. Porque como o Matheus trabalhou hoje o dia inteiro, a gente ainda vai receber amigos à noite, eu acho que amanhã ele vai acordar meio-dia. Aí eu vou ter meu tempinho pra ler minhas coisinhas, pra fazer as minhas coisinhas de menina. A senhora Melquiades está bem dormindo, como se ela tivesse limpado a casa junto comigo. Vou mostrar pra vocês. A senhora gata descansando de ter trabalhado muito neste sábado. Mas muito, vocês não têm ideia. Oi, amigos. Domingo por aqui e eu terminei. Prometo que vai se lembrar de mim. Espero que não esteja vazando o áudio dos meus vizinhos, porque é o que temos pra hoje, mas vamos conversar sobre o finalzinho do livro. Antes de falar do livro, eu preciso falar do meu desempenho no total, porque eu falei quanto que eu li e quanto que eu não li ao longo da semana passada, mas eu não falei o total. Então, em 5 dias de esteira e mais um ali antes do Pilates, no total eu li 114 páginas. O que isso significa? Nada, mentira. Isso significa que eu conseguiria ler um livro inteiro de mais ou menos 200 páginas em 2 semanas, só lendo enquanto eu estou fazendo cardio. E considerando que eu melhorei nos dias finais em relação ao primeiro dia, esse número poderia ser muito maior se fosse uma constante, mas como eu disse pra vocês, eu voltei pra academia essa semana que passou, então baby steps, certo? Eu gostei muito do meu desempenho, acho que fui maravilhosamente bem e fiquei feliz de ter lido este livro. Resolvi terminar ele agora porque eu quero publicar no YouTube ainda hoje e este vídeo vai pro YouTube no dia de hoje. E afinal, o que eu achei da conclusão de Prometo que vai se lembrar de mim? Acredito que este é um dos meus favoritos da Abby, porque eu vim de uma relação difícil com a autora, justamente porque as histórias anteriores dela, as primeiras histórias, eu achei assim, intragáveis, no sentido de não faz sentido isso daqui. Então teve Playlist para um Final Feliz, que eu não curti muito. Teve principalmente o Apenas Amigos, que eu detestei. Eu já até dei uma lidinha no terceiro dessa trilogia, que foi a primeira da autora, e meio esquisito como começa, mas enfim. Só que eu gosto dos outros livros, Para Sempre Seu, Parte do Seu Mundo. Eu gostei do anterior que eu li dela, Até o Fim do Verão. Mas não sei se tinha expectativas pra esse, enfim, porque era uma relação conflituosa. Uma hora eu amo, outra hora nem tanto. E eu surpreendentemente gostei muito desse livro. Eu tive dificuldade com o casal no início. Eu até comentei lá no grupo da Jess que eu acho que o casal começou muito rápido a ficar junto. Eu fiquei, gente, que isso? Calma, sabe? Mas eu entendo isso por conta do tempo de tela, no sentido de quantidade de páginas do livro. Então a autora quis trabalhar temas muito específicos e muito sensíveis. Oi, amigos, acho que depois de 578 tentativas, eu lavei roupa, eu tomei banho, eu organizei minha casa, eu tomei café, eu vou conseguir falar com vocês. Então, se tiver qualquer barulho externo, peço perdão. Eu não tenho controle. O único que eu posso controlar é a minha máquina, que neste momento está trabalhando pra mim. Eu perdi completamente o fio da meada do que eu tava dizendo no take anterior. Peço perdão, eu dei uma editadinha, mas não consegui me encontrar. Então eu vou falar aqui o que eu acho que eu tenho que falar. Gostei do final do livro. Eu tinha reclamado um pouco do Stalov, dos personagens, mas eu entendi porque a autora fez isso.
pois ela queria botar em xeque ou em tela as questões particulares de cada um deles. Ela me respondeu aquela questão que eu disse um tempo atrás, eu acho que o que vai separar o casal são os pais do protagonista. Ela me respondeu essa pergunta, não vou dizer se foram os pais, se não foram, vou deixar isso em aberto pra você ler, pra não dar spoiler. E eu gostei do jeito que ela fez, eu gostei do quanto esse livro tem um founding family do Xavier em relação à família que ele adere ou que ele é inserido, que é a família da Samantha. Muito legal isso. Eu senti muita verdade em relação a Samantha, o pai e todo mundo da família lidar com a doença da mãe, que é muito séria e muito difícil pra quem fica, né? Porque a mãe tá com dificuldade na memória e não lembra que dia é hoje, não lembra quem é essa pessoa, não lembra que é filha dela, não lembra o nome da filha dela. E ela continua tendo um dia normal. Só que eles estão constantemente tendo que responder: esse é seu filho Tristan, essa é sua filha Janessa, essa é sua filha Samantha, esse é seu marido. E no dia seguinte, todos os dias tem que fazer esse tipo de coisa. Então é muito difícil pra quem lembra, né, do que quem se vai. Tiveram 2 acontecimentos no livro, na verdade 3, mas um eu já comentei com vocês, que foi a questão dos pais do Xavier. Mas do lado da família da Samantha ali, na relação dela, tiveram 2 acontecimentos. E um deles foi um plot twist, porque ela ligou pro Xavier e falou: tal coisa aconteceu. E eu fiquei assim, o quê? Eu gosto também, o livro, ele tem uma boa parte de tela de drama mesmo. E isso é muito legal, porque era um dilema muito grande pros dois estarem juntos. E eu gostei como a autora resolveu. Foi um pouco assim, fada madrinha? Sim, mas assim, é um livro de romance, o que esperar? E acho que foi uma boa resolução, inclusive. Eu gosto também da relação da família da Samantha, que eles tiveram que se reorganizar, sentar a bunda na cadeira e conversar mesmo sobre a questão da mãe, que é uma questão séria. Você tem uma pessoa que tá com demência e é muito difícil cuidar dela 24 horas por dia, é muito cansativo. Além de você ter que lidar com a dor dessa pessoa que você cuida, não se lembrar de você ou da sua família, dos filhos, enfim, você tem que lidar com a dor do cansaço, gente, porque cansa pra caramba cuidar de uma pessoa que está com uma doença, uma pessoa idosa, enfim. Então eu gostei muito disso. Agora uma coisa que eu acho que faltou foram os amigos do Xavier, porque eu disse lá atrás, ele tem amigos, eles são a família dele. E claro, a Samantha e a família dela se tornam a família dele também, isso é natural. Mas eu senti falta deles aparecerem novamente. Eles apareceram lá no início mesmo, quando os personagens têm o primeiro encontro e eles acabam indo num date meio que em grupo com eles, e foi bem divertido, mas eles nunca mais apareceram. Eles são só citados e a Samantha também continua não tendo amigas, amigos, enfim, delas individualmente. Então essa é a minha crítica, acho que os personagens secundários deveriam aparecer. Não sei se eles podem aparecer no futuro, acho que tudo indica que sim. Eu não me lembro, gente, em que momento a Samantha apareceu até o fim do verão. Se eu não me engano, foi numa cena do barco. Enfim, não me lembro. Mas é uma relação bem pequena entre os 2 livros, então é bem tranquilo de ler, independente da ordem, acredito eu. E eu gosto que esse livro, ele é um dos mais maduros da Abby, eu acho, em relação a tudo que eu já li dela. Eu já li quase tudo, praticamente, só tem uma coisa ou outra que eu deixei, ainda não tá lida. Eu acho que ele é o mais maduro justamente porque os personagens têm problemas reais. E problemas reais eu digo problema de falta de dinheiro. E pra mim, que é coisa mais real que isso, do que falta de dinheiro? Porque às vezes nos livros tudo é muito fácil, é só pegar um avião e ir. Só que a vida real de uma pessoa comum não é assim. Então isso foi legal dela ter colocado também, eu fiquei bastante feliz por isso. Acho que este é o meu veredito do livro, finalmente consegui falar com vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam Abby Jimenez, que vocês me acompanhem nos próximos vídeos, que me acompanhem no próximo vídeo de Cidade de Jade, que vai vir aí domingo, essa semana eu termino, se tudo der certo. E no outro domingo, acho que vai ter um vlog muito especial, se eu conseguir gravar lá, certo? Um grande beijo pra vocês, até o próximo, tchau!